Mãos suadas, coração batendo forte, boca seca, pupila dilatada, sobrancelhas franzinas, rosto pálido, aquela sensação de mal-estar. De repente você está ali numa situação que não sabe se vai correr, se vai lutar, se vai ficar petrificado, paralisado no lugar. Isso é uma resposta do corpo humano com o medo. Sim, o corpo ele tem uma alteração biológica, psíquica e química quando ele está frente àquilo que ele não conhece, quando aquilo que lhe dá em algum momento uma insegurança, algo que ele se aterroriza, se sente ali uma incapacidade de lidar com uma situação. E isso torna pior quando ele está frente àquilo que ele entende ser algo que pode ameaçar sua vida. Isso é uma consequência, uma reação natural do corpo humano com o medo. Agora, o medo da dor é pior do que sentir a dor? E é disso que eu quero falar com vocês. Explicar um pouquinho o que acontece com a gente quando a gente antecipa ou quando a gente atrasa, tenta retardar aquilo que a gente entende que vai nos causar dor. Eu quero falar um pouco disso, principalmente por quê? Para a gente poder entender o que é melhor, resolver uma questão ou ficar postergando essa questão. O que é pior para nós? O que gera mais incômodo? O que gera... O que pode gerar mais dor? Atrasar algo que possa ser resolvido ou efetivamente resolver aquilo? Então hoje eu vou trazer justamente esse bate-papo aqui para a gente entender se o medo da dor é pior do que a dor. Fica ligado, senta aí porque é uma conversa bem bacana para a gente entender um pouquinho mais sobre a nosso modo de ver a vida, nosso modo de lidar a vida, e provavelmente esse bate-papo aqui vai ajudar você a repensar algumas decisões que você tem que tomar na vida. Beleza, pessoal? Então fica ligado que hoje o bate-papo é o medo da dor é pior do que sentir a dor. Beleza? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre medo, sobre a questão da dor e qual que é a relação do medo com a dor. E vai ser um bate-papo bem bacana, porque o objetivo é justamente entender o quanto postergar algo que a gente tem que resolver, o quanto isso pode implicar em decisões menos estratégicas, em decisões mais mal pensadas, vamos dizer dessa forma. Então eu quero trazer aqui uma reflexão que tem muito a ver com o medo e com a dor, porque é a mesma condição que a gente pode aqui pensar aqui de uma maneira cognitiva, que tem a ver com as nossas decisões. Então vai ser um bate-papo bem bacana, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que me assistem, que me mandam e-mail, que me mandam perguntas, aos meus queridos clientes, meus queridos ex-clientes que têm participado aqui, fazendo alguns questionamentos muito interessantes. Eu acho muito legal vocês questionarem aquilo que eu falo. Eu espero agora, a partir dessa semana, já fazer alguns vídeos diante aos artigos que eu publiquei, eu tenho publicado alguns artigos muito bacana. Para aquele pessoal que quer receber o artigo por e-mail, é só mandar contato@marcelodesouza.com.br, Marcelo de Souza com 2 L's. Eu acho que eu publiquei aí nos últimos 15 dias uns 8 artigos muito legais, que tem muito a ver com o comportamento humano dentro das empresas, para o lado mais profissional, para o lado mais de liderança. E se você quer participar, é só me mandar um e-mail ali que eu cadastro você. E semanalmente, eu tenho aí 2, 3 artigos por semana. Eu sempre que eu for aí publicar esses artigos, eu copio vocês e mando para vocês lerem. São muito legais. É claro que esses artigos eu tento aqui sempre fazer alguns vídeos explicando ele, porque tem gerado algumas perguntas muito bacanas, principalmente lá no LinkedIn, as pessoas têm me mandado alguns questionamentos legais. E aí eu faço os vídeos para tentar explorar um pouco mais esses artigos, mas são bem legais. Também estou lá no LinkedIn, é Marcelo de Souza Oficial, você me encontra lá. Quem está cadastrado lá no LinkedIn também recebe automaticamente esses artigos. Beleza, pessoal? No mais, obrigado por todos vocês. Muito legal a participação. Bom, pessoal, medo e dor, qual que é a relação desses dois
desses dois momentos, né, dessas duas condições aí comportamentais. E isso é muito legal a gente compreender, porque eles andam juntos. Na verdade, o medo, a dor, apesar de serem caminhos diferentes neurologicamente, estruturas diferentes, eles se concatenam, eles se integram ali nas nossas decisões, principalmente quando essa informação chega ali ao córtex frontal, para que a gente possa pensar, analisar sobre aquilo que nós estamos fazendo com nós. E é disso que eu quero falar com vocês, e é disso que eu vou explicar um pouco para vocês aqui. Então senta aí, porque aqui vai ser um pouquinho longo esse bate-papo aqui, porque tem um monte de questões aqui que eu acho que vale a pena a gente trabalhar. Então vamos começar primeiro a entender da onde vem o medo. Existem duas perspectivas humanas. Existe o medo instintivo, que é aquele que praticamente todos os animais carregam por si, e existe o medo aprendido, aquele que a gente aprende pela experiência de vida, que também grande parte dos animais também consegue formar esse tipo de memória. O instintivo é aquele que a gente carrega desde quando a gente nasce. Por exemplo, a gente quando criança, quando bebezinho, a gente tem muito medo de altura, a gente tem medo de ruídos que são mais agudos. Aliás, só por curiosidade, quem trouxe ali nos filmes de terror, que coloca ali aquele som agudo, aquele som que começa a ficar mais estridente, aquele sonzinho que você percebe ali durante as cenas, que vão ficando mais agudo, aquilo ali é proposital, porque aquilo ali mexe com as nossas emoções, a gente fica meio tenso, meio aflito, aquilo ali é uma estratégia de colocar a gente sobre o foco, sobre a atenção, sobre uma maneira de a gente sentir ali que algo vai acontecer, de nos prender na cadeira. E isso vem ali desde criança, é algo instintivo nosso. E nós temos diversos tipos de condicionamento àquilo que a gente acha que vai nos colocar em perigo, vai nos colocar em risco, que são inatos, pertencem a todos os seres humanos, não é só uma coisa sua ou minha, não. Pertence todos aos seres humanos como em comum, porque é algo que é aquilo que se chama instintivo. É a mesma coisa o gato e o rato. O rato pode nunca ter visto um gato, mas só o simples cheiro do gato já faz os ratos não irem para aquele local, porque o cheiro da urina do gato é ali um motivador de medo para os ratos. O macaco com a cobra também, enfim. Cada animal traz ali suas características de medo, que vem ali inato, vem algo que vem dos seus instintos. E aquele que a gente aprende, ou seja, tudo aquilo que em algum momento nos trouxe dor e sofrimento, também pode ficar marcado em memória, que é aquilo que a gente chama de crenças limitantes. Ou seja, aquilo que aconteceu na nossa história, nas nossas experiências, desde ali de 3, 4 anos em diante, que é quando começa a ser formado as memórias em longo prazo, em diante, questões que foram muito, que de alguma maneira marcou, que fez a gente sentir muita dor, ou fez a gente sofrer, ou nos sentir muito apequenado, isso vai marcando a história. Eu tenho alguns cases aí de clientes, por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha pavor de tirar férias, e quando ele tirava férias, ele se alterava muito emocionalmente. E a família dele veio, a esposa dele, os filhos, veio me procurar para ver o que eu poderia fazer para aquilo, porque ele era uma pessoa tão amável, mas quando ele tirava férias, principalmente quando ele ia, por exemplo, para a praia ou para locais onde havia água, ele entrava em um pânico muito grande, ele se alterava muito emocionalmente, ficava muito sensível. E a gente ali no processo de desenvolvimento comportamental, ali no processo de algumas técnicas como hipnoterapia, a gente conseguiu voltar ali em um momento da vida dele, que é quando ele tinha 9 anos, que ele afogou. E ele teve ali uma parada cardiorrespiratória, teve que ser reanimado, enfim. Foi algo que marcou muito a vida dele. E ele não lembrava disso, ele não conseguia lembrar disso. Isso ficou ali guardado numa memória, uma caixinha, mas isso interferia em toda a vida dele quando adulto. E quando a gente conseguiu rever essa situação, e ele conseguiu trabalhar isso com os pais, enfim, com o próprio primo que empurrou ele no rio,
quando ele conseguiu trabalhar esse, ele meio que despertou e aquela crença limitante deixa de se fazer. E é assim que a mente funciona mesmo. Ou seja, a gente consegue aprender a ter medo, a gente consegue aprender a temer as coisas a partir de resultado de experiências que não foram positivas. E isso pode acontecer também no trabalho, isso pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que sofre bullying, uma pessoa que sofreu assédio no trabalho, uma pessoa que foi ofendida de uma maneira muito agressiva no trabalho. A gente pode carregar algumas marcas que talvez a gente nem lembre de onde surgiu, onde começou essa marca, e isso gerar aquilo que a gente sente que é o medo. E esse medo tem muito a ver com a dor. Porque a dor não necessariamente é aquela dor de você quebrar algo, mas a dor ela tem um sentido de algo que ultrapassa, que perfura você. E essa condição de dor também pode ser moral, pode ser uma condição de algo que te faz sofrer, algo que te faz você se angustiar, você se apequenar. E isso também é dor, só que é uma dor que não precisa ser de quebrar, de perfurar, e sim de você sentir ela de uma maneira, de uma perspectiva, de uma maneira muito introspectiva. Isso também é dor. Bom, o ser humano ele age de algumas estratégias para lidar isso. Então, todas as vezes que a gente sente medo, que a gente sente ameaçado, aquilo que vai confrontar justamente essa característica que a gente carrega de medo, que tem ali tanto instintiva como aquela que vem da experiência, o corpo ele vai reagir. Então, o sistema nervoso central, o sistema simpático, ele vai entrar em ação. E é quando você começa a ficar com a pupila dilatada, a sua pele fica branca, né? A gente não fica, não é amarelo de medo, né? A gente fica pálido de medo. Porque o coração começa a bater mais forte, você começa a sentir ali sua respiração começa a ficar mais ofegante, sua boca começa a ficar seca. Por quê? Porque é uma maneira do seu corpo tentar proteger você. Então ele vai destinar toda a energia que ele tem, tudo aquilo que ele possa fazer você se potencializar de força para lidar com aquilo que está acontecendo. E nesse momento, o seu corpo ele vai reagir àquilo que está causando medo, aquilo que está gerando temor nele. E o problema é que quando a gente reage a isso, a gente tende a reagir muito mais a nível a um nível inconsciente do que ao nível consciente. A gente só vai ter consciência da nossa reação depois que nós tomamos ela. E isso é um problema. Ou seja, todas as vezes que a gente sente medo, que a gente tem essa insegurança, e principalmente essa insegurança, ela vem de algum tipo de ameaça que a gente entende como ameaça, e esse entender é algo muito subjetivo, a gente tende a tomar ações menos pensadas, que é quando a gente acaba fazendo coisas que no estado normal, no estado natural, a gente não tomaria. E isso é um problema muito sério. Então, a questão do medo, da dor, volta aqui, sempre andam junto ao ponto também de prejudicar a clareza daquilo que a gente vai tomar como ação. E isso também não tem jeito, isso é algo muito instintivo do ser humano, isso é algo que ele traz com ele pela própria sobrevivência. Aqui vale um parênteses que eu acho que é fundamental, que é a ideia de entender que o medo ele é algo muito benéfico. O medo é o que nos faz e o que nos mantém vivos. Se a gente não tivesse medo, a gente estaria nos colocando em risco a todo segundo. E o medo ele é meio que um freio sobre nós. Eu tive, infelizmente, algumas histórias muito tristes de pessoas que eu acabei perdendo ali como na equipe com quem eu trabalhava, justamente porque perderam o medo. Eu tive um exemplo de um profissional, tinha um trabalho que a empresa na qual eu era líder, eu era gestor, executava, que era fazer alinhamento de antenas, instalação de milling-links, enfim, tinha que subir torres. E uma das pessoas mais experientes, uma das pessoas mais assim, o cara, ele era muito bom. Ele era um senhor e ele era muito bom, muito prático, muito rápido, muito ágil para fazer as coisas. E ele infelizmente, ele perdeu o medo de fazer aquilo, de subir nas alturas. E por mais que você tenha o equipamento ali, que são os equipamentos anti-queda, que são obrigatórios, são necessários, ele em um momento ele esqueceu de se prender ali no cabo,
porque ele fazia aquilo de uma forma tão natural e ele acabou esquecendo de se prender, escorregou e acabou caindo de 45 metros. Ou seja, ele perdeu o medo. E quando a gente perde o medo, a gente acaba fazendo coisas e aí vem o acaso e talvez por algo do destino, enfim, por algo que poderia ser resolvido, que poderia não ter terminado em tragédia, utilizando ali as normas, as regras, aquilo que é obrigatório. Se você deixa de ter esse medo e passa a achar que você domina, é onde acontece o risco. É por isso que quando um avião vai subir, ele tem que fazer todo aquele check-in interno. Mesmo que o avião ele faça todo o check-in, aí a torre fala assim, meu amigo, você vai ter que desligar aí porque aconteceu um problema, você vai ter que esperar. A hora que ele vai religar o avião novamente para subir, tem que fazer todo aquele check-in de novo, justamente para que a pessoa não perca ali o hábito de olhar tudo que está acontecendo. Ou seja, esse hábito que a gente tem que manter para nos manter vivos, a gente não pode perder. E aqui, quando a gente perde o medo, a gente tende a errar. E às vezes esse erro pode custar a própria vida. Bom, enfim. Então, o que acontece com a gente quando a gente quer a ideia aqui desse bate-papo aqui? O medo é pior, o medo da dor é pior do que sentir a dor. Sim, isso é um fato verdadeiro. E eu acho que é aqui que eu quero começar um pouquinho a ideia de refletir esse tema com vocês aqui. Quando a gente adia o medo, quando a gente adia a dor, esse medo que a gente tem da dor e a gente vai adiando essa dor, algo que efetivamente precisa ser feito, e quando eu falo dor, eu volto aqui a falar, não é só a dor física, não, é a dor, a dor moral, a dor introspectiva de você mesmo. Quando você fica adiando isso, de tomar uma decisão, de tomar uma ação efetivamente para resolver, você passa a alucinar, você passa a criar fantasias e isso tende a ir aumentando, ou seja, a sua dor vai aumentando. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você adia ir no dentista, você pode, no primeiro dia, se adiou para, não, vou só semana que vem. O problema é que no primeiro dia você se sente muito ansioso com essa decisão e com aquele sentimento que vai trazendo de dor, você já imagina a dor que vai acontecer no dentista. Durante essa semana você tende a minimizar essa ansiedade, mas quando vai chegando horas para você ser atendido, esse sentimento de dor que antecede ali o momento que você não tem mais como escapar, ele é muito maior do que se você tivesse resolvido já no primeiro dia e já ido no dentista e já ter feito o que tinha que fazer. Ou seja, quando a gente fica adiando algo que vai, de alguma maneira, que a gente acha de alguma maneira vai nos trazer dor, a gente tende a aumentar isso. A gente vai, quanto mais posterga, mais você aumenta no momento de você sentir. Tem alguns estudos, assim, dentro da psicologia social, tem muitos estudos que tratam desse assunto, mas aqui eu vou dar alguns exemplos. Tem um estudo que foi feito ali, esses estudos tem muito ali, década de 60, década de 70, que é quando a neurociência surge ali, já podendo mapear o cérebro, já poder fazer algumas análises de imagens, e a ideia era justamente entender de onde vem, como é formada a dor e o que causa e se ela aumenta ou não com o tempo. Então tem, por exemplo, alguns exercícios que foram feitos com voluntários que tinham que tomar ali um determinado choque. Então vamos pegar ali um choque nível 6, se ele tomasse naquela hora, ou se ele postergasse aquilo por uma semana, ele tomaria o choque nível 4. Ele tomaria por um tempo um choque nível 4. As pessoas tendem a antecipar isso e já tomar do nível 6 para não esperar do nível 4. Entretanto, as pessoas que postergaram para tomar o do nível 4, eles sentiram muito mais o choque do que as pessoas que tomaram o nível 6. Ou seja, a ideia é demonstrar esse estudo ali com as pessoas que quando eles esperaram para tomar um choque menor depois de um determinado tempo, eles achavam que esse choque era muito maior do que o choque de nível 6. Por quê? Porque ele ficou ali postergando esse processo e fica criando imaginações sobre como vai ser, e essa imaginação acaba
prejudicando o valor real do que deveria acontecer. Então, aqui vai o primeiro aprendizado desse bate-papo. Cara, se você tem algo para resolver que é doloroso, que vai te gerar ali uma certa agonia, um certo temor, resolva. Não fique antecipando, até porque quando você antecipa, você entra em ação também um processo emocional, e esse processo emocional, ele vai tirando a clareza de como você vai resolver, e você pode piorar a decisão, pode tomar uma decisão muito mais equivocada. Então, se tem que tomar, se tem que resolver, se tem que sentir dor, já faça isso. É a história do médico quando tem que dar uma má notícia para o paciente. A má notícia, ele não pode ficar postergando isso porque o paciente vai sofrer muito mais. Então, normalmente, é uma prática hoje já dar a notícia para a pessoa para que ela já esteja ciente do que vai acontecer. E com certeza ela vai conseguir gerenciar aquilo de uma maneira muito melhor do que você ficar postergando ou não sendo muito claro com as coisas. Um dos fatores que ajuda muito a lidar com a dor é justamente a clareza, é falar o que tem que falar, é resolver o que tem que resolver e que seja o quanto antes se faça isso, porque isso ajuda não só você a gerenciar melhor com o tempo, como a minimizar a própria dor, ou seja, o próprio sentimento, a própria sensação que ela vai gerar para você. Da onde vem a dor, gente? Aqui eu tenho aqui meu cérebrozinho. E a dor, ela tem dois caminhos que eu acho muito legais a gente entender aqui. Um, que aqui envolve hipotálamo, tálamo, ou seja, isso aqui é a região límbica, que é onde também estão as amígdalas, aqui, as amígdalas aqui. Enfim, quando os nossos sentidos, que aí tem ali o degustativo, o olfativo, o tato, enfim, o visual, o sinestésico, enfim. Mas, além desses sentidos, a gente tem milhares de outros sentidos. Tem os sensoriais, que é esses externos, que faz parte do nosso corpo externo, que é o que faz a nossa relação com o mundo externo. E o sensorial, que é aquele que é o interno, pressão, digestão, batimento, ou seja, existe também aqueles sentidos que são internos. E todos eles estão em movimento. Quando a gente está no ambiente, como você está agora assistindo o que eu estou falando, você está aí, seus sentidos estão aí recebendo informações, essas informações chegam aqui nessa região límbica e é onde ela vai ser tratada inicialmente, ou seja, essas informações chegam para você e imediatamente, de uma maneira inconsciente, ela está fazendo uma análise dessa informação com aquilo que já vem instintivo, ou seja, essa informação que eu estou recebendo está me colocando em risco, eu estou em perigo, tem algo aqui que pode me fazer mal? Não, não tem. Então aí ele faz uma segunda perspectiva. Dentro das experiências vividas, essas informações podem me gerar dor, sofrimento, angústia? Não, tá tudo legal. Então ele segue aí e seu corpo vai reagir com o mundo de uma maneira, ou seja, você vai receber essas informações de uma maneira leve e conseguir dar atenção no que eu estou falando. Se caso eu falasse aqui alguma questão, algo que pudesse mexer com você, que tem a ver com algo de sua história, ou que eu estivesse colocando sobre você sobre ameaça, você reagiria de maneira diferente. O seu corpo entraria num processo onde ele iria tentar se defender de alguma maneira. Então, esse é o primeiro filtro que acontece aqui. Mas, ao mesmo tempo, essa informação também vem para a área aonde está relacionada diretamente com os sentidos, ou seja, ela passa por um filtro para buscar uma caracterização ali, uma perspectiva dentro do seu histórico, dentro da sua experiência de vida, e ao mesmo tempo ela começa a ser trabalhada a nível do córtex, aonde ela começa a ser analisada cada tipo de sensação dessa e quais são as que importam ou não. Esses dois conjuntos funcionam de maneira independente, mas eles eles se concatenam, eles se integram para chegar à sua consciência, no seu pensamento e você ter uma lucidez, uma consciência, gerar uma imagem que forma o seu pensamento sobre aquilo que está acontecendo. O problema é que quando você
se coloca, ou você acha que está em perigo dentro das experiências passadas, você vai reagir e só depois vai ter consciência. Ou seja, primeiro o seu corpo, a sua mente vai tentar fazer você não sofrer, não sentir dor. Ou seja, você não vai ter uma lucidez do que está acontecendo. E só depois que você reagiu, só depois que aquilo aconteceu, que o seu cérebro vai construir, que ali o córtex pré-frontal vai gerenciar essa informação e falar para você, ó, você fez isso, você fez aquilo, você está fazendo isso por isso. Sempre lembrando que a nossa consciência tem um poder danado de justificar. Então, muitas vezes, a gente pode acabar tomando uma ação, reagindo com algo de uma maneira muito negativa, de uma maneira que não pertence a gente jamais faria aquilo de uma maneira consciente, mas diante daquele risco a gente acaba tomando aquela ação e aquela ação acaba prejudicando ou fazendo mal ou algo grave que depois você vai ter a consciência de que você fez. E aí seu cérebro vai tentar justificar por que ele fez aquilo. Enfim, por isso que o medo, ele sempre o medo e a dor sempre andam juntos e isso prejudica muito a maneira que a gente pensa. E volto aqui a repetir. É fundamental que quando a gente tem que sentir dor, quando a gente está com medo, a gente resolva as questões para que a gente não aumente essa carga de ficar alucinando e criando outras expectativas, porque isso tende sempre a piorar, sempre tende a fazer a gente sentir mais medo e mais dor, mais medo e mais dor, e a gente vai alucinando com coisas que talvez nem representaria aquilo. Bom, por isso que aqui vem uma outra etapa do cérebro quanto ao medo e à dor, que é o estresse. Se a gente não resolve um problema, a gente passa a ter uma resposta hormonal do estresse. E essa resposta começa desde ali do hipotálamo, fazendo as glândulas suprarrenais a produzir certos esteroides, certos elementos, certos hormônios, para que a gente se sinta ali potencialmente com maior potencial para tentar lidar com aquilo, para tentar encontrar maneiras para resolver aquilo. O problema é que quando a gente continua postergando algo que a gente tem que resolver, algo que a gente acha que vai nos gerar dor, quando a gente vai postergando isso, esse nível de estresse ele também vai aumentando, até chegar uma hora que você passa a produzir cortisol. E aí você muda o patamar da sua relação de pensamento, de estruturação. O cortisol, ele é um tipo de hormônio, de uma construção química do seu corpo que ele vai tentar manter certo nível de energia, certo nível de estruturação para que você possa gerenciar esse medo, essa insegurança, esse temor à dor por mais tempo. E aí você começa a alterar ali desde taxas de colesterol, batimento cardíaco, triglicérido. O cortisol ele é um veneno para o fígado, o fígado tem dificuldade de processar ele, ou seja, ele é um elemento que ele seria para algo muito urgente, produzido para algo que efetivamente vai chegar a uma denominação no resultado. O problema é que se a gente continua postergando, a gente passa a produzir ele continuamente e aí vem outros problemas de saúde, outros problemas para sua tanto a parte psíquica como a parte do corpo, enfim, que vai te prejudicar e te causar outros males que você não seria necessário se você resolvesse de fato aquela condição. Outra questão que é fundamental entender é que o medo ele inibe a dor. Tá? Quando a gente está com muito medo, a gente não sente a dor naquele momento, ela só vem depois. Então, quando a gente está em alguma situação onde a gente está realmente em pânico, a gente pode nos cortar, você pode quebrar um dedo, pode quebrar um braço e ela naquele momento você não sentir, mas depois você vai sentir. Por isso que eu falo, a gente não pode ficar postergando, porque quanto mais a gente posterga, mais a gente vai sentir essa dor. Então, se tiver que resolver, resolva. Porque uma coisa, são caminhos diferentes, o medo e a dor, mas em algum momento eles se encontram. E esse encontro é o que você vai ter que encarar. E quanto mais a gente posterga, mais
a gente vai sofrer com isso, tá? Bom, enfim, quando o medo passa a ser transtorno, isso é uma outra questão, porque o medo também ele pode levar tanto o medo e tanto essa postergação de sentir a dor, de a gente ficar adiando para resolver as questões, isso também pode levar à depressão, por exemplo. Então, assim, quando isso vira transtorno, quando a gente começa a se isolar ou começa a deixar de fazer atividades do nosso dia a dia por causa desse temor que a gente carrega. Então aí acaba desenvolvendo fobias, como a acrofobia, agorafobia, como fobias sociais, como claustrofobia. Você começa a criar alucinações, porque seu cérebro ele não consegue gerenciar. Então tudo que você atrasa, tudo que você vai deixando de resolver, você vai ampliando outros problemas ali, volto a dizer, por alguns hormônios, os esteroides produzidos por causa do estresse, depois vem com o cortisol, ou seja, você acaba criando elementos químicos que vai desequilibrando as funções neurais, as sinapses, de uma maneira homeostática, ou seja, de uma maneira de equilíbrio. E você perdendo esse equilíbrio, o seu cérebro vai tentar, de alguma maneira, entender ou criar justificativas do porquê que aquilo está acontecendo. E isso pode criar transtornos, pode criar síndromes, pode criar fobias. Então, ou seja, quanto mais se posterga, mais você corre o risco de não saber mais lidar com o problema. Então, por fim, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que, sim, o medo da dor, ele é pior do que sentir a própria dor. Então, aqui fica o resumo desse bate-papo aqui que eu quero fazer com vocês. Se vocês têm algo para resolver, resolva. Se vocês acham que precisam passar por um processo, faça. Se você tem algo que você tem que tomar uma decisão, mesmo que ela cause ali, vá de causar algum tipo de sofrimento, de dor, resolva, deixe claro, não adie isso. Quanto mais você adiar, menos capacidade cognitiva você vai ter, menos lucidez você vai ter para lidar com essa problemática e mais dor você vai sentir, mais agonia, mais ansiedade. E aí pode também ocasionar outras questões que não seria necessário se você simplesmente sentasse e resolvesse da forma que tem que ser resolvida. Não deixe o medo tomar conta de você, não deixe não deixe essa condição de medo ficar postergando, porque quanto mais, menos lucidez você tem. Beleza, pessoal? Só explicando aqui, não deixe o medo tomar conta de você. O medo é essencial, a gente não pode viver em função do medo, mas o medo ele é importante. Quando a gente sente medo, é um sinal de alerta que a gente deve tomar alguns cuidados. Ou seja, o medo não é para você não fazer, é para você pensar melhor sobre aquilo que você tem que tomar as ações, tá? Não vamos tentar aqui também eu contradizer a ideia do medo. O medo ele é fundamental para a vida, mas toda vez que a gente sente medo, na verdade é um sinalzinho, uma lampadinha ali que está acendendo na sua cabeça, falando assim, cara, vamos pensar melhor sobre isso, vamos analisar, vamos ser mais estratégicos, porque se eu estou sentindo isso, é porque algo tá me indicando que eu devo tomar uma certa atenção maior sobre o caso, mas não que a gente seja refém dele. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante para vocês, espero que vocês tenham aprendido algo com isso e que isso de alguma maneira ajude vocês a lidar com o seu dia a dia, a lidar ali na sua vida pessoal e profissional e também para que vocês possam se encorajar de resolver os problemas que tem que resolver sem ficar adiando para outros momentos. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado. Não esqueçam de, se gostar, deixar seu like, compartilhar, deixe seus comentários, me mande perguntas. Se você tem algum tema que queira que eu trabalhe, esse aqui também veio de uma colega minha que pediu para explicar um pouquinho sobre a questão do medo, sobre qual é a relação do medo com o tempo. Enfim, espero ter gostado e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.